Então vamos lá, hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre cólica. Eu vou ensinar para vocês a hora perfeita para a gente conseguir prevenir as cólicas do bebê. Porque como você sabe, eu sempre costumo dizer, a prevenção é o melhor remédio. Então existe uma hora perfeita para a gente conseguir fazer essa prevenção para que as cólicas acabem de vez, que o bebê não tenha aí nenhum processo de dor. Para quem não me conhece, está chegando pela primeira vez, eu sou o Dr. Dalton Lima, também conhecido como encantador de bebês, e estou aqui sempre para ajudar vocês, trazendo conteúdo, trazendo informação, dicas de qualidade, para poder aí você fazer com que seu bebê fique sem dor. Então o nosso objetivo é sempre acabar com as cólicas, com o refluxo e melhorar a insônia do seu bebê, para que ele possa aí ser um bebê saudável e crescer de forma feliz. Então vamos começar falando um pouquinho sobre as cólicas. Vocês sabem que as cólicas são aí sintomas terríveis para o bebê, causam dor, causam muito desconforto e isso gera um estresse para toda a família. Se você tem um bebê e ele já teve crise de cólica, você sabe exatamente do que eu estou falando, porque é desesperador mesmo. Se você ainda não teve, então aproveite as dicas para que você coloque tudo em prática para fazer de forma preventiva para o seu bebê nem ter cólica. Mas você que já teve, que seu bebê já teve cólica, você sabe que é um choro que não tem nada que resolva. É aquele choro constante, que às vezes dura por horas. Geralmente ele tem um horário muito comum para aparecer, então esse choro de dor, de cólica, pode aparecer mais no final do dia. É muito comum que ele apareça por esse horário, que é aquela famosa hora da bruxa. Então ali depois das 6 horas da tarde é muito comum. E aí pode durar lá 2, 3 horas de choro, depende da crise em que o seu bebê está. Alguns bebês às vezes têm essas crises de cólica em outros horários também, às vezes mais pela manhã, às vezes no período da tarde, mas são características importantes aí que o bebê apresenta sempre um ciclo de horário meio parecido. Então, se o bebê começa a apresentar algum tipo de choro, desconforto, que ele começa a repetir isso numa frequência aí de uma semana, mais de uma semana, ele começa a fazer isso todos os dias, e isso pode ser um sinal de que ele está com bastante desconforto aí intestinal. E as cólicas, pessoal, elas são alterações intestinais, então a gente sabe que o intestino do bebê não vai estar funcionando bem para ele estar apresentando uma cólica, e elas são contrações. Então, contrações que acontecem de forma involuntária ali no intestino do bebê. Provavelmente você já deve ter sentido cólica intestinal alguma vez na vida e sabe o quanto isso incomoda, o quanto isso causa desconforto. Agora imagina um bebê que não tem como se comunicar. A única forma dele mostrar que ele está com dor é chorando. E aí é aquele choro inconsolável, aquele choro estridente que o bebê grita. E aí você não sabe o que fazer, porque tudo que você faz parece que está errado, parece que não resolve o problema dele. E realmente, existem alterações em que a gente não pode fazer muita coisa naquele momento da dor da cólica. Por isso que eu estou aqui para ensinar vocês o que a gente vai fazer no período da prevenção e qual é o melhor horário para colocar em prática essa prevenção para que o bebê não tenha nenhum sinal de cólica aí nos próximos dias. Então, se você tem em casa um bebê que está apresentando esse desconforto, você sabe que é um horário aí que é prejudicial para a família inteira. Então, causa um estresse grande e principalmente por conta do desespero que os próprios pais ficam, porque o bebê chora inconsolavelmente, ele chora, ele grita e os pais ficam naquele desespero de não saber o que fazer. E isso é muito triste, porque além da família estar toda conturbada, o bebê está sofrendo com dor. Então, existe forma de melhorar, existe como a gente acabar com essas cólicas, e é para isso que essas técnicas preventivas funcionam. Porque tudo que a gente faz de forma preventiva é porque a gente quer que evite de chegar naquele processo, naquele pico de dor. Então, a gente prevenindo, a gente vai evitar que chegue naquele pico de dor, naquele pico de contração das cólicas, e aí a gente consegue ter resultado muito melhor e mais positivo para os bebês. Existem alguns fatores que influenciam no aparecimento dessas cólicas. Então, alguns fatores importantes que eu costumo citar bastante, mas talvez se você é nova aqui, você ainda não tenha ouvido eu falar sobre isso. Então, existem 2 fatores principais que eu considero muito importantes e que eu observo com uma frequência muito grande dentro dos meus pacientes, esse fator como causa principal aí das cólicas, quando eles chegam apresentando as cólicas. O primeiro fator é uma questão alimentar. Então, se você é lactante, se você está dando mamar para o seu bebê, se você está amamentando, tudo que você come, de certa forma, tem uma tendência a chegar para o seu bebê. Isso não sou eu que estou falando, tem estudos que comprovam isso, que demonstram aí esses tipos de alterações relacionadas à alimentação da mãe com o bebê.
e isso pode favorecer que o bebê tenha mais desconforto. Então, tem alguns alimentos que são chave ali, peça-chave em que a gente pede para as mães tentar reduzir o consumo ou, se possível, zerar o consumo para que a gente possa deixar o intestino do bebê trabalhar de uma forma melhor. Então, tem alimentos como o leite, por exemplo. O leite é um dos alimentos mais inflamatórios que existem e ele pode causar um desconforto muito grande para o bebê. Quando a mãe consome o leite de vaca, ou leite de origem animal, leite de cabra, seja lá o tipo de leite de origem animal, ele tem uma tendência a ser muito inflamatório. Então, o que é isso? Ele vai fazer com que o intestino da mãe inflame, pode provocar mais gases, uma dificuldade digestiva às vezes na mãe, o intestino muda um pouco também, e aí isso pode chegar de certa forma para o bebê. Então, quando ele chega para o bebê, começam aí os problemas. Por quê? O intestino do bebê é muito imaturo, então ele ainda está aprendendo a conseguir fazer processos de funcionamento aí em relação a muita coisa desde o nascimento. E como ele é imaturo, como ele está nesse processo de desenvolvimento, tem alimentos que ele tem maior dificuldade de conseguir fazer a digestão. E aí, principalmente, entra a questão do leite. Então, o leite ele tem uma tendência a produzir mais gases na mãe, deixar a mãe inflamada, às vezes causar até processos alérgicos, e aí ele piora as condições de desenvolvimento ali do intestino do bebê. Então, o bebê começa a ter contrações involuntárias. Essas contrações vão fazer com que ele tenha mais desconforto, que ele tenha maior sobrecarga intestinal, e isso aí vai prejudicar e fazer com que ele tenha todo esse ciclo de cólica, que às vezes vem acontecendo aí numa frequência grande, uma vez por dia, pelo menos na sua casa. Outro fator que pode influenciar bastante na questão das cólicas é uma dificuldade da pega. A gente já teve uma live aí com a doutora Fabiane Mizobushi, que é fonoaudióloga e consultora de amamentação, e a gente já explicou para as mamães a dificuldade que pode existir aí na pega do bebê, na hora de mamar no peito, e a facilidade em entrar ar durante a mamada, que vai fazer com que ele tenha mais acúmulo de gases. Então, durante a mamada, se o seu bebê estala muito a boca, ele tem uma tendência a estar ingerindo mais gases, e isso, de certa forma, se chegar a acumular ali no intestino, vai produzir mais desconforto relacionado a cólicas para ele. Então, é mais um fator aí que pode prejudicar bastante aí, todo o funcionamento intestinal do bebê e favorecer todas as crises de dor que ele pode estar apresentando. Um ponto curioso que aconteceu recentemente, eu sempre gosto de trazer para vocês aí relatos que acontecem no consultório, relatos dos meus pacientes, sejam do presencial ou do online, e aconteceu essa semana no consultório mais uma vez. Então, eu lembro que eu abri uma caixinha de perguntas aqui uma vez, perguntando para vocês qual alimento você já tinha percebido que causava um certo desconforto no seu bebê quando você comia. Algumas mães citaram esse alimento, eu já tive uma outra mãe no consultório que também percebeu isso e essa semana aconteceu de novo. Então, um bebê com sinais alérgicos relacionados a amendoim. Então, não sei se você já observou isso, se o seu bebê tem essa sensibilidade, pode ser que não seja para todos os bebês, então não estou generalizando nada, apenas contando um relato que aconteceu no consultório. Então é bom para você ficar atenta. Essa mãe comeu aí um doce com amendoim e ela percebeu que naquele dia o bebê teve cólica, naqueles dias. E ela não tinha se atentado a isso. Então, na investigação ali, perguntando para ela, eu falei, olha, o que você comeu de diferente? Ela falou, eu estava doida para comer doce, eu comi um gibi, um doce com amendoim. E aí a gente foi, e eu orientei ela, falei sobre isso, dessa possibilidade. Ela vai observar nos próximos dias, vai ver como que, se acaso ela comer de novo, se o bebê vai ter alguma outra crise ou não, mas fica aí um alerta, que muitas vezes o amendoim pode ser um alimento que gere um processo alérgico, tem muitas pessoas que têm alergia aí a amendoim, alguma oleaginosa, né? E isso pode favorecer um desconforto, tanto que a bebê dela também, além da crise de cólica que ela teve alergia no rosto, então pipocou todo o rosto dela cheio de bolinha assim, e geralmente quando tem essas crises alérgicas que aparecem na pele, elas têm muita relação intestinal, relação com questões imunológicas também. Então fica aí o alerta para vocês, como eu falei, não generalizando tudo, mas é bom ficar de olho porque às vezes pode acontecer do seu bebê ter alguma crise aí e você não prestar atenção, não perceber que é por conta disso. Então, pessoal, as cólicas, elas têm a facilidade de fazer com que o bebê tenha essas crises de dores que vão tirar o sono dele.
Então é comum que o bebê não durma bem por conta da crise de cólica. Naquele período em que ele está tendo dor, nada resolve. Então ele não consegue dormir, ele não consegue mamar. Tem posições aí que são difíceis de manter o bebê, então são raras as posições que acalmam o bebê. Eu já ensinei vocês algumas aqui também. E praticamente não tem o que você faça. O bebê vai ter aquela crise, vai ter aquele choro, ele vai ficar constante ali e aquilo parece que não tem fim. E aí depois o bebê acalma, passam as crises, melhoram aquelas contrações que ele está apresentando e aí ele vai acalmando. Mas nesse processo, muitas vezes acontece aí durante a noite e aí ela acaba ocasionando uma irritabilidade no sono do bebê. Então fica aquele sono dificultoso, dificuldade para dormir, às vezes dorme e acorda constantemente, fica com aquele desconforto, com aquela dor, e isso quando a cólica não acontece durante a madrugada. Então tem casos aí também em que a cólica acontece pela madrugada e é bem complicado também porque desperta a casa inteira, o bebê naquele choro ali ensurdecedor. Então, essas dores constantes que o bebê apresenta são justamente por conta dessas contrações, e essas contrações elas são involuntárias. Então, o intestino está contraindo ali por quê? Porque ele está tentando funcionar bem, ele está tentando ter um reequilíbrio funcional, ele está tentando estabilizar ali todo o trânsito intestinal do bebê, dar uma equilibrada em tudo aquilo que está desorganizado, e o bebê acaba tendo aí esse desconforto. Então, essas contrações fazem com que o bebê tenha a dor de cólica e tenha a crise de cólica. E aí muitas mães acabam confundindo quando a gente pergunta das cólicas, às vezes o bebê teve uma dorzinha de gases, um desconforto de gases. Isso não chega a ser uma contração de cólica, um desconforto grande. Então, quando o bebê quando ele força um pouquinho, se espreme um pouquinho para conseguir eliminar aqueles gases que ele está tendo, ou quando ele se esforça um pouquinho para fazer o cocô, isso é um processo natural. Às vezes ele está fazendo força porque ele está aprendendo a evacuar. Diferente de quando ele tem as crises de cólica, que ele está tendo contração involuntária. Então, o intestino está contraindo involuntariamente, ele não tem controle sobre aquela dor que ele está sentindo, e a única forma dele mostrar que está incomodando é chorando. Porque se nós adultos temos vontade de chorar praticamente quando tem uma crise de cólica, imagina um bebê. Então, é a forma dele se expressar, a forma dele mostrar que tem alguma alteração, que tem alguma coisa errada. E aí vem que o problema maior está no maior erro que os pais cometem. Então, os pais cometem um erro que pode prejudicar ainda mais a dor e fazer com que ela dure por mais tempo, que ela perdure mais. E esse erro qual que é? É tentar fazer massagem na hora da cólica. Pensa comigo, se o bebê está tendo crise de cólica, se ele está com contração no intestino, o abdômen dele já está distendido, já está estufadinho, como que a gente vai fazer mais pressão nesse abdômen do bebê? Então imagina que dentro do abdômen dele está cheio de gases, dentro do intestino dele está cheio de gases. E a pressão está aumentada, então tem muita pressão. Os gases estão empurrando todas as paredes intestinais, abdominais, está tudo meio comprimido ali. Se você aperta, você vai fazer uma pressão contrária, então aquele gás tem que sair para algum lugar, só que pela dificuldade que ele está de eliminar, não vai sair. Então é como se você estivesse apertando uma bexiga fechada. Aquele gás vai para um lado, vai para o outro e não sai. Agora imagina isso causando dor a mais nesse bebê. Então, quando você faz massagens na hora da crise, você está causando mais dor no seu bebê. E esse é o erro principal. É a coisa principal que os pais às vezes não sabem e que às vezes na tentativa de ajudar acabam prejudicando mais. Então, aquela cólica que poderia durar ali menos tempo acaba durando mais tempo porque a massagem estragou com tudo, causou mais desconforto. Então, tem coisas que a gente pode fazer, existem técnicas que a gente pode fazer, mas existem horários específicos para a gente aplicar isso. E às vezes eu chego para as mães do consultório e explico isso, elas ficam maravilhadas. Meu Deus, como eu nunca pensei nisso. Se tem um horário específico que dá para fazer, que ajuda o bebê, então elas começam a aplicar essas técnicas e o bebê começa a ficar tranquilo, as cólicas vão diminuindo, o sono vai ficando melhor, os gases vão sendo eliminados de forma mais fácil, o bebê já não se contrai tanto, já não faz tanta força, e aí a gente consegue melhorar todo esse funcionamento intestinal do bebê e é fantástico, porque ver um bebê sem dor é a coisa mais linda desse mundo. Para mim, então, que acompanho tantos, quando as mães relatam, quando elas me mandam mensagem falando que o bebê está sem dor, que o bebê está tranquilo, dormindo bem, nossa, eu ganho meu dia. Hoje, inclusive, foi um dia que elas mandaram um monte de mensagem, começaram de manhã já contando aí relatos bons, coisas aí positivas dos bebês que estão tendo bons resultados com o tratamento.
E aí eu falo para vocês que existe um horário. Existe o melhor horário para a gente poder fazer as técnicas de massagem no bebê e para a gente prevenir as cólicas. Por isso que eu fiz essa live para vocês hoje, porque eu quero contar para vocês a hora perfeita para que você faça a prevenção das cólicas do seu bebê. Então, como eu falo, quando o bebê tá com dor, quando o bebê tá com desconforto, não adianta nada você chegar lá e fazer massagem para ele que você vai só piorar a situação. Então, o bebê começou a ter crise de cólica, esquece de massagem. Esquece, vai atrás de outras técnicas que eu oriento, tem vários vídeos aí que eu oriento para vocês, outras técnicas que você faz durante uma crise, mas esqueça de massagem na hora da crise. Você vai pensar agora de forma preventiva, como que você vai evitar a crise de cólica no seu bebê. Porque não é muito melhor que você evite a crise de cólica do que você tenha uma técnica para fazer ali na hora do dor? Então, é claro que existem situações que o bebê vai ter a crise, que o bebê vai ter dor e você vai precisar de uma técnica para aliviar aquele sintoma, mas se a gente fizer de forma preventiva, a gente vai estar ajudando o seu bebê a nem ter a crise, a nem chegar a ter crise de dor, a ter aí uma noite de sono tranquila, passar o dia e a noite mais tranquilo, sem nem pensar em dor. Então fiquem aí que eu vou explicar para vocês agora a hora perfeita para a gente fazer com que o intestino do bebê funcione bem, que as crises de cólica aí nem apareçam. Então, eu sempre costumo dizer assim, quando o bebê mama, a gente precisa deixar o bebê tranquilo, né? Então, o bebê precisa ficar em pé, precisa ficar mais elevado para ajudar o processo digestivo dele e, muitas vezes, nas melhoras ali da cólica, a gente também vai pensar nessas questões. Então, se o bebê tem um período ideal para que possa mexer nele, para que depois da mamada ele não tenha refluxo, ele não tenha volta de leite, para a cólica também existe um período ideal da gente fazer essas massagens preventivas. Então, pensa comigo, qual é o momento em que o seu bebê tem mais relaxamento? Isso para a grande maioria, tá? Tem alguns que não, mas a grande maioria. Qual que é o horário que o seu bebê relaxa mais? É no horário do banho que o seu bebê vai estar mais relaxado, que a gente vai conseguir promover mais relaxamento para ele. Por quê? Porque a água quente ajuda a relaxar. O bebê, a grande maioria não gosta de ficar de roupa, então tirar a roupa para ele é uma maravilha. Ele não vai ter fralda apertando, ele vai estar ali com toda a atenção para ele, com todo o aconchego dos pais para ele. Então, para ele é horário de rei ali. O bebê está se sentindo um rei ou uma rainha ali. E a gente tem que aproveitar essa hora. A gente tem que aproveitar para que o bebê possa ter mais estímulos ali durante esse período. Ó, já a Jane falou aqui, no horário do banho, mas a hora do terror para ele, é a hora do terror. Existem alguns bebês, como eu falei, não é para todo mundo. Então tem bebê que não gosta do banho, muitas vezes por conta de refluxo. Isso eu falo em outra situação para vocês, mas por conta do posicionamento. Então o bebê tem refluxo, não gosta de banho, é muito comum. Então, o horário de relaxamento que o bebê tem aí é o horário do banho. Então, a hora que o bebê mais estará relaxado será na hora do banho. E vai ser na hora do banho que a gente vai aproveitar para fazer a prevenção das cólicas para ele. Por quê? Na grande maioria dos casos, tá? Pelo menos os meus pacientes são orientados assim. Quando chegam de outra forma, fazendo de outra forma, eu oriento, eles mudam, eles aderem a essa nova orientação. E o que a gente precisa fazer? O horário do banho é um horário longe da mamada. A grande maioria dos casos o bebê toma banho para depois mamar. Então toma banho, coloca a roupinha, mama, dorme. É isso que tem que ser, é assim que tem que ser feito. Se você dá uma mamar para o bebê antes do banho, você vai fazer com que ele tenha uma tendência a voltar ao leite, principalmente se for um bebê de 3, 4 meses ou menos que isso. Porque ele ainda não tem facilidade de manter ali todo o alimento que ele comeu dentro do organismo dele, dentro do estômago. Então ele tem uma facilidade de fazer uma volta desse leite. E o que a gente faz? Procura dar o banho antes da mamada, porque ele vai ter acordado naquele período, você trocou, tirou a fralda, vai dar o banhinho, vai relaxar todo o abdômen dele, toda a estrutura do corpo dele. Depois você vai pensar em dar uma mamar para ele, porque daí, além do relaxamento do banho, ele vai ganhar um relaxamento da mamada, então ele vai estar no dia de rei de verdade ali. Então tomou banho, mamou e vai dormir tranquilo. E vai ser na hora do banho que a gente vai aproveitar para prevenir as cólicas. Então, não sei se você já tinha pensado nisso, se alguém já tinha te dado essa dica, já tinha te orientado sobre isso, mas é na hora do banho que a gente ajuda a prevenir as cólicas do bebê.
Então, pensando na questão funcional ali, quando você oferece para o bebê uma temperatura maior no corpo dele, você está promovendo o relaxamento da musculatura. Isso funciona para nós também. Então, quando você coloca o bebê para tomar banho, você está ali na banheirinha com ele, então a temperatura da água mais quentinha vai fazer com que relaxe as tensões do abdômen dele, as tensões que estão próximas ao intestino dele. Quando a gente consegue relaxar essas tensões, o bebê já tem uma tendência à diminuição de dor, então ele já fica mais tranquilo. Aí o que você vai fazer além do banho? Então, se for fácil para você, tá? Durante o banho ali, na hora da banheira, é nesse horário que você vai aplicar as massagens. Então, você nunca vai fazer massagem intestinal no bebê durante uma crise, mas você vai fazer durante o banho porque a gente está pensando numa forma de prevenir. Então, a gente não quer nem que o bebê sinta dor, nem que essa cólica apareça. Então, é durante o banho que a gente vai ajudar ele. Então, durante o banho, você vai fazer as massagens intestinais. Tem vídeos aí para você ensinando essa massagem intestinal, mas eu vou dar mais uma dica para vocês dessa massagem. Então, você vai pegar do lado direito do abdômen do bebê e vai fazer movimento circular, tá? Então, próximo ao quadril do bebê aqui do lado direito, na imagem está ao contrário por conta do celular, mas é do lado direito. Então, chega aqui um pouquinho para cima do quadril do bebê, da perninha, faz movimento circular no sentido horário. Então, movimento circular. Coloca um olhinho de banho ali, um olhinho de massagem, aproveita para fazer movimento. Esse contato não precisa ser forte, ele pode ser um contato mais leve. Então, o movimento de rotação aqui você vai fazer de 10 a 15 repetições para ajudar, como se a gente fosse orientar a saída dos gases para o bebê. Então, a gente está passando aqui a mão próximo à região da zona de comunicação entre o intestino delgado e o intestino grosso. Então, essa região do intestino grosso, depois que as fezes já chegaram aqui, ela já está num processo maior de saída. Então, ainda vai demorar um certo tempo para ela sair, mas ela já está praticamente na zona final ali de funcionamento do intestino. Então, você vai fazer esses movimentos de rotação, sempre no sentido horário do relógio. E aí, por que o horário do banho é perfeito para isso? Porque o bebê não vai ter mamado, então não corre o risco de você fazer uma pressão e o leite voltar, porque você vai estar promovendo mais relaxamento para ele durante a água morna, ali, enquanto ele está na água morna, então fica mais fácil de você fazer a massagem e a gente vai orientar o trânsito intestinal, estimular essa saída dos gases aqui, enquanto esse abdômen dele está relaxado, não está distendido. Então, isso vai fazer um bem danado para o seu bebê. Você vai ver que ele vai ficar calminho, vai adorar. Então, é a hora perfeita para fazer a massagem intestinal. Me perguntaram aqui, e se o bebê estiver tomando banho no chuveiro? Aí fica difícil. Então, você está com o bebê aqui no chuveiro, não dá para você massagear. Alguns bebês não gostam de tomar banho de barriga para cima na banheira. Então, gostam de tomar banho de barriga para baixo. Também não dá para massagear. E aí, o que fazer nesse caso? O que vocês vão fazer? Vocês vão terminar o banho do bebê, colocar o bebê ali no trocador e na hora de colocar a fralda, um pouquinho antes, vocês vão massagear. Vocês vão ter acabado de tirar ele da temperatura quente da água. Ele ainda vai estar com o abdômen relaxado, com o relaxamento corporal que a água quente proporcionou. Seja a água da banheira, seja a água do chuveiro. Então, dá tempo de fazer essa massagem ainda, enquanto vocês vão colocar a roupinha dele. Então, deitou o bebê lá para colocar a fralda, para colocar a roupinha, vocês fazem a massagem também. Lembrando que esse toque é leve, não precisa fazer pressão muito forte, então é um toque bem sutil que você pode fazer ali, que com certeza vai ajudar a relaxar essas tensões. E aí, qual que é o objetivo? Como eu falei para vocês, é orientar esse trânsito intestinal, é fazer com que os gases aprendam todo o processo de saída e estimular essa saída dos gases e das fezes. E assim a gente consegue prevenir. Essa técnica parece muito simples, parece muito boba às vezes, mas ela é fantástica. As mães chegam no consultório e falam, meu Deus, como que eu nunca soube disso antes, nunca pensei em fazer isso antes. É milagroso. E realmente, as mães, elas percebem essa mudança. O bebê fica calminho, muitas vezes ele já faz os gases ali, às vezes acontece de sujar a banheira, então se preparem, porque às vezes você vai dar uma estimulada e ele vai sujar a banheira, mas está tudo certo. Melhor o bebê sujar a banheira, sujar a fralda, sujar a roupa, do que chorar de dor.
Então, as mães já percebem mudança ali quase que automática em alguns bebês. Então, é muito rápido esse processo. E aí, conciliando com questões alimentares, com questões da pega, a gente vai conseguindo ajudar a prevenir essas cólicas do bebê. Por isso que os bebês do consultório, os bebês do meu curso online estão evoluindo tanto e tem tantas poucas crises de cólica. É muito raro de acontecer um bebê ou outro que tem uma crise ou outra, às vezes quando a mãe come alguma coisa diferente. Mas pensando no trânsito intestinal, está tudo funcionando bem, todo o trânsito intestinal dele ali está dentro do processo de funcionamento e esses bebês aí estão evoluindo e dormindo tranquilamente, crescendo sem dor. Isso é o melhor e mais importante que a gente pode oferecer.